noite, irmãos. É muito bom poder orar como igreja, como o pastor Jonatas fez. Vamos continuar a mostrar a Deus que a gente é dependente dele, assim glorificar o nome dele mais uma vez, pedindo a bênção dele sobre o nosso momento de pregação. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és o Rei eterno e o Rei de toda a criação. Tudo que existe, existe para a Tua glória. E te pedimos, Pai, que neste momento de pregação, Cristo seja grandemente exaltado e o Teu povo edificado. No nome dele te pedimos. Amém. Irmãos, estrelas são fascinantes. Em uma cidade como o Rio, é difícil ver as estrelas no céu. Mas basta ir fora da cidade ou no campo que podemos ver o que Pumba uma vez descreveu em Rei Leão, que as estrelas são como gigantes bolas de gás, milhares e milhares de quilômetros longe de nós. E por mais que Timão não tinha colocado muita fé no que Pumba disse, é verdade. Pelo menos de acordo com a NASA, que também diz que em nosso universo existem 1 septilhão de estrelas. E na nossa Via Láctea, onde a Terra fica, 100 bilhões de estrelas. A própria Bíblia já falava de estrelas em Gênesis, quando Deus criou 2 luzes, uma maior para iluminar o dia, o sol, e outra menor para iluminar a noite, a lua. Deus também fala a Abraão, quando ele ainda não tinha filho, que os descendentes dele seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Uma especial estrela também se figura na bela narrativa do nascimento de Jesus em Mateus. Vemos a estrela como um guia, levando-nos à adoração de Cristo. A passagem de hoje encontra-se em Mateus, capítulo 2, versos 1 ao 12. Fica na página 378, aí na Bíblia dos seus bancos. Se você não tem uma Bíblia, você pode abrir na página 378, Mateus 2, versos 1 ao 12. Eu começarei a ler no verso 1. Não vou ler a passagem inteira agora, de uma vez, mas vou ler de pouquinho a pouquinho e explicando, conforme o texto vai progredindo. Se você gosta de um esboço, para te ajudar na navegação dessa pregação, temos 3 pontos. Primeiro, a busca de adoração, versos 1 ao 2. Ponto 2, a falsa e a falta de adoração, versos 3 ao 8. Ponto 3, a entrega de adoração, versos 9 ao 12. Mais uma vez, a busca de adoração, versos 1 ao 2. A falsa e a falta de adoração, versos 3 a 8. E a entrega de adoração, versos 9 ao 12. E para as crianças que estão anotando, o título da mensagem é Revelação Divina, Cristo exaltado. Revelação divina, Cristo exaltado. Vou ler agora o texto em Mateus. Versos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Vemos aqui nestes versos que Jesus nasceu em Belém da Judéia, para distinguir de outra Belém que existia na terra de Zebulon, norte de Israel, na Galileia, que foi perto de Nazaré, para onde Jesus e a sua família foram depois de sua fuga ao Egito. Mateus, autor deste livro, continua a descrever que estávamos nos dias do rei Herodes, que reinou entre 37 e 4 a.C. Tínhamos muitos Herodes na Bíblia. Algumas calculações nos dariam até 6. Este foi o primeiro, conhecido como um grande construtor, incluindo a reconstrução do segundo templo, por volta de 20 a.C. Para todo judeu daquela época, essa situação de Herodes como rei era bem tensa, porque eles estavam sob o domínio do Império Romano. E Herodes era como uma espécie de boneco deste grande império. Ele não era da linha hereditária de Davi, como Jesus era, mas era filho de um pai edomita, um povo fora da aliança, alienados de Deus e, em fato, inimigos históricos de Israel. Mas Herodes talvez não era tão conhecido pelos próximos personagens nesta história, que Mateus de antemão anuncia usando a palavra eis. Pequena nota de leitura bíblica, irmãos. Quando vemos palavra como eis, devemos nos atenar para o que virá nas próximas linhas. É como se Mateus estivesse dizendo: tenho algo importante a falar, prestem atenção. Mateus então descreve: e eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, no final do verso 1. Oriente aqui tem um sentido leste de Israel,
a palavra que Mateus usa para descrevê-los é magoi, é associado com os sacerdotes da Pérsia, mas por conta dos presentes que eles deram, poderiam ser árabes ou também poderiam ser babilônicos, que tinham contato com as escrituras do Antigo Testamento, que profetizavam dessa estrela. A nossa tradução aqui também tem magos no plural, magoi. Tradição, começando com Orígenes, teólogo nascido no fim do século II na Alexandria, nos fala que eram 3 magos, dando até a eles o nome de Gaspar, Baltazar e Belchior. Orígenes era bem criativo assim. Alguns até identificam de onde eles eram. Baltazar, da Babilônia, Belchior, da Pérsia e Gaspar, da Índia. Mas nada no texto bíblico indica isso. Dados históricos variam. Nas catacombas de Pedro e Marcelinos, um outro Pedro do século IV, dizem que eram 2 magos. 4 na catacomba de Domitila. Domitila era esposa do imperador Vespasiano, no primeiro século. E 8 a 12 magos, em outras listas. Enfim, ninguém sabe a certo quem eles eram, e muito menos o nome deles. E veja, irmãos, por mais que as histórias destes magos possam ser fascinantes, o ex está anunciando algo muito maior aqui. Os magos, eles eram como um tipo de João Batista, que estavam vindo por causa de algo maior, alguém muito maior do que eles. Mateus escreve que eles chegam a Jerusalém, no verso 2, dizendo: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Não sabemos exatamente a que eles fizeram esta pergunta, mas algo impressionante acontece, que estes homens estrangeiros de uma outra cultura, de um povo alienado de Deus, estão se referindo a Jesus como o rei dos judeus. E associado a este rei está um ato supernatural de uma estrela, em fato, a sua estrela, como o texto diz, ou seja, a estrela de Jesus, que eles viram de onde eles estavam, no Oriente. E o ponto deles fazerem toda essa viagem, o ponto dessa estrela, era que eles vieram adorar a Jesus. Agora, irmãos, este termo de adoração, principalmente no contexto de tudo que está acontecendo em Mateus, não se trata de um mero ato diplomático, como rendendo honras a um rei, como qualquer um outro, mas algo de uma magnitude totalmente diferente. Mateus não está contornando a imagem de Jesus como um líder geopolítico, mas a figura de um rei divino. Por exemplo, na genealogia de Jesus, no capítulo 1, verso 16, Mateus não atribui um pai humano a Jesus, como os demais reis de Israel, mas apenas dizendo: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Não fala que José gerou Jesus. Todos os reis antes de Jesus, Mateus diz, por exemplo, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, e assim continua. Neste mesmo verso 16 também há uma declaração que Jesus é o Cristo. Essa palavra Cristo vem do grego Christos, do hebraico Mashiach, que significa Messias, um ungido de Deus que viria libertar seu povo Israel de seus inimigos. Aí no capítulo 1, verso 18, diz que Maria se achou grávida do Espírito Santo. E depois Jesus também é chamado de Emanuel, Deus conosco. Então, por mais que provavelmente esses magos não soubessem desses fatos específicos, eles vieram para adorar o rei dos judeus, mas um rei como nenhum outro, como a estrela que os tinha guiado até Jerusalém. Os magos reconheceram isso, se alegraram com isso, ao ponto de se deslocarem de uma grande distância para encontrar Jesus. Queria tomar aqui uma oportunidade para encorajar os irmãos. Estes magos, eles não tinham muito conhecimento de quem Cristo era. Tinha essa maravilhosa estrela os guiando, e como magos eles reconheceram como a estrela de Jesus. E sabiam que tinha algo muito especial sobre ele. Mas estes magos, por serem de um povo fora da aliança, fora de Israel, eles não sabiam o que era ser povo de Deus. Eles não sabiam o que era celebrar a Páscoa com suas famílias, lembrando do anjo da morte que tinha passado da casa deles por causa do sangue do cordeiro que estava em suas portas. Eles não sabiam o que era cantar salmos no templo, entoando glórias a Deus, pelos seus inúmeros atos de bondade e misericórdia sobre o seu povo. E não é isso que fazemos aqui, justamente nessa igreja local? Nós temos um propósito singular, que é glorificar Cristo em tudo o que fazemos. Seja na pregação, pregando Cristo. Seja nossos hinos, com letras que exaltam Cristo. Sejam nossas orações, quando nos prostramos diante de Deus, porque temos acesso a Ele em Cristo. E também antes e depois dos nossos cultos,
amando uns aos outros, nossas conversas, com as nossas palavras. Isso porque Ele primeiro nos amou. É tudo dele, por Ele e para Ele. Não me entenda mal, irmãos. Sei que alguns de vocês querem colocar seus filhos para dormir cedo numa terça-noite, por exemplo. Vocês não podem vir no estudo da confissão de fé. Mas queria encorajar os irmãos, principalmente no dia do Senhor, a estar presente, a levar a sério esse compromisso de estar em nossos cultos públicos. E também vocês que nos acompanham pela transmissão, sempre ficamos felizes que estão nos acompanhando. Sério mesmo. Mas ficaríamos muito mais felizes de ter vocês conosco, ou em outra igreja, perto de vocês, que prega o Evangelho, que prega a Palavra de Deus. Voltando ao texto, irmãos, vimos, primeiro ponto, a busca de adoração dos magos, mas que não estava compartilhando dessa mesma vontade. Era o próprio rei Herodes e os mestres da lei, toda Jerusalém. Mateus continua a sua narrativa, nos versos 3 a 8, que nos leva ao segundo ponto, que é a falsa e a falta de adoração. Vou ler aqui versos 3 a 8. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. O rei Herodes, reconhecendo o alvoroço que castigados magos tinham criado, convoca os líderes religiosos de Israel. Se estivéssemos lendo essa história pela primeira vez, sem ter nenhum contexto histórico de Herodes, pensaríamos que ele parecia um rei um tanto piedoso, querendo consultar as Escrituras, chamando os anciãos de Israel para ajudá-lo. Ele até mesmo menciona a palavra Cristo, pergunta o tempo exato em que a estrela tinha aparecido, para saber a idade do menino. E ainda pede para os magos lhe falarem a exata localização dele. E o porquê tudo isso? Para que ele também pudesse adorar Jesus. Mas a última coisa que Herodes queria fazer era adorar Jesus. Ele queria preservar a sua própria coroa. E fazer isso tomando a própria vida do menino Jesus. Algo que já era de ser esperado. Herodes, alguns anos atrás, já havia matado a sua segunda esposa e a família dela, e eventualmente viria matar o seu próprio filho primogênito. Mas ter filho e esposas não parecia ser um problema para Herodes, que viria a ter 8 esposas e 14 filhos no final da vida dele. Vimos então, irmãos, essa falsa adoração de Herodes. E agora veremos a falta de adoração dos mestres da lei. Herodes também estava rodeado de conselheiros que eram bem versados sobre as Escrituras, pois eles corretamente identificaram a profecia sobre Jesus em Miqueias, que fala de um rei que viria de Belém, cidade de Davi, um rei cuja origem era de tempos antigos, desde os dias da eternidade, Miqueias 5:2. Porém, mesmo sabendo as verdades das Escrituras, estes líderes religiosos estavam frios diante dessa mais bela, poderosa revelação. Como, irmãos, poderíamos estar no lugar destes mestres e não estar com os nossos corações queimando por dentro, dizendo aos magos, nós vamos lá com vocês, espera por nós, magos Gaspar, Baltazar e Belchior. Vamos anunciar aqui, vamos aqui arrumar os nossos camelos, porque estamos indo com vocês a Belém. E rei Herodes, pega todo o teu ouro e se prepara para colocar a tua coroa aos pés dele. Vale a pena. Não deixe essa chance passar, ó meu rei. Cristo é mais importante que toda a prata, todo o ouro, todo o poder que este mundo tem a te oferecer. Não endureças mais teu coração. Tu és o nosso rei, mas ele é o rei dos reis. Venha conosco adorá-lo. Mas seja medo de homem, apego aos confortos e o poder que estes mestres tinham. Os corações deles estavam endurecidos diante dessa mais bela
revelação das Sagradas Escrituras que estavam sendo cumpridas diante dos olhos deles. Os magos tinham uma estrela. Herodes, os anciãos, tinham algo muito mais precioso, que eram as Sagradas Escrituras, que dizem, por exemplo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. A palavra estava brilhando como uma luz no lugar escuro, diante de Herodes e dos mestres. Mas tamanha era a escuridão no coração deles, que eles deixaram de ir à única e verdadeira luz que os podiam libertar. Amigos, se você está aqui presente conosco, ou na transmissão, e não acredita em Cristo, queria que vocês considerassem o peso da gravidade que este mundo tem sobre vocês, te mantendo longe de Cristo, como se você estivesse nadando contra a maré. Para Herodes e os líderes de Israel, era o poder, o conforto, a posição que eles tinham. Muitas outras coisas podem nos manter longe de Cristo. Pode ser um relacionamento, pode ser um hábito ruim, pode ser até trabalho. Enfim, inúmeras coisas, inúmeras tentações. Como esses homens, nós também podemos estar cercados de uma cultura cristã, onde temos a Bíblia nos nossos lares, até irmos à igreja e temos posição de influência nela. Mas nossos corações estão tão longe de Cristo, porque estamos apegados às coisas do mundo. Mas o valor delas padecem-se diante da glória de Cristo. Por favor, me ouçam com cuidado aqui. Você não consegue, pelas próprias forças, quebrar essas correntes que te seguram. Somente o Espírito Santo de Deus quem pode quebrar. Clame a Cristo, reconheça sua fraqueza e inabilidade de sair de sua condição. Confesse os seus pecados e olhe para Cristo e se alegre nele. Ele é o bom pastor, ele te perdoará e virá ao seu socorro. Nenhum que vai a ele, ele rejeitará. Se você não crê, por favor, não saia dessa igreja hoje sem falar com alguém, comigo, pastor Jonatas, ou qualquer outro membro dessa igreja, como seguir Jesus Cristo. Voltando ao nosso texto. Acabamos de ver, então, a falsa adoração de Herodes e a falta de adoração dos mestres de Israel. Isso, ao contrário dos magos, que prosseguem no bom caminho. Mateus continua nos versos 9 ao 12, que é o nosso último ponto, a entrega de adoração. Vou ler aqui os versos 9 ao 12. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Uma vez que os magos partem rumo a Belém, tem mais uma vez a palavra eis. Mateus quer nos chamar a atenção mais uma vez. Eis que a estrela do Oriente, aquela mesma estrela que tinha guiado eles. A estrela do Senhor Jesus estavam agora adiante dos magos. Irmãos, que tipo de estrela é essa? Seria um cometa? Seria uma supernova? Seria um alinhamento planetário nos céus? Um pregador sugeriu que seria algo como coluna de fogo e nuvem que ia diante deles, que parece uma opção viável. Mas o que é fascinante sobre essa estrela é que ela leva os magos não apenas a Belém, mas à exata localização onde o menino estava. E uma vez que a estrela chega ao seu destino, os magos estão cheios de júbilo. Vale a pena repetir as palavras no verso 10. Alegraram-se com grande e intenso júbilo. Um pregador uma vez disse que o que a gente tem aqui é uma alegria quádrupla. É alegria sobre alegria, sobre alegria e sobre alegria. E por que tamanha alegria? O ponto é que a estrela não é o ponto. Sim, ela tem um papel muito legal. Em fato, queria muito ter visto a estrela. Mas ela está nos apontando para algo ainda mais esplêndido, algo mais gracioso, mais excelente, que era aquele a quem os magos tanto buscavam. Temos a resposta no verso 11. Imaginemos a cena progredindo. Os magos veem a estrela em cima da casa.
seja na mesma casa onde tinha manjedoura, onde Jesus tinha nascido, ou em outra casa que José e Maria depois tinham mudado, na cidade de Belém. Enfim, Maria está lá cuidando do menino Jesus, provavelmente um pouquinho mais velho que a Cacá, a filha dos nossos queridos Rodrigo e Thaís. A Cacá tem seus anos, 1 ano e meio, mais ou menos. Jesus um pouquinho mais velho do que ela. Jesus entre 1 ano e meio e 2 anos. E os magos chegam. Agora, para qualquer um de nós, 2, 3, 5, 12 magos chegando em nossos lares, poderia ser algo um pouco assustador. Até se estivéssemos morando naquele tempo na cidade de Belém. Mas, naquela altura do campeonato, Maria já tinha sido visitada por um anjo. Quando Jesus nasceu, pastores já tinham visitado na manjedoura, adorando o menino Jesus, falando de um anjo que tinha anunciado que Jesus era o Cristo. Maria, como uma mulher sábia, ela guardava essas coisas em seu coração. Mateus, então, indo direto ao ponto, diz que os magos se prostraram diante de Cristo e o adoraram. E eles abriram seus tesouros com ofertas a Jesus. Os presentes que estes magos ofereceram eram de incrível valor, que poderia ter sido algo até prático para José e Maria, cobrindo os custos de sua viagem ao Egito para fugir de Herodes. E não apenas valor monetário, mas possivelmente também um valor simbólico sobre a pessoa de Cristo, como alguns teólogos sugerem. Ouro, porque ele era um rei, cujo reinado não terá fim. Incenso, porque ele era Deus, e Deus é honrado com incenso. Mirra, porque ele era homem, para sua morte e sepultamento. Onde, de fato, os magos intencionaram isso? Ou esse era realmente o significado? Difícil dizer. E por mais que preciosos fossem estes presentes, eles, como a estrela, apontam para algo ainda mais precioso, que é o próprio Cristo. Estes magos não se prostraram diante da estrela, mas diante do Criador da estrela e de todas as estrelas de todo o universo, diante daquele que Paulo escreve em Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1, versos 15 e 16. Era o Criador de todo o universo, o próprio Deus que eles estavam adorando. E este Rei Divino é digno também que nós o entreguemos o melhor em adoração a Ele. E graças a Deus, irmãos, um pouco tempo que eu já tenho estado aqui nessa igreja, tenho sido muito encorajado em ver o exemplo dos irmãos, como vocês generosamente apoiam o ministério dessa igreja local, e também como a gente entoa glórias ao Senhor com muito júbilo. Louvado seja Deus por isso. Finalmente, chegamos no nosso último verso, verso 12, que diz: e tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Vemos aqui a mão de Deus continuando a operar em atos milagrosos, dessa vez através de um sonho que foi dado aos magos para não voltarem a Herodes, assim evitando que Jesus fosse exposto e destruído, pois o momento dele ainda não chegara. Disse não chegara porque chegaria o momento quando ele seria destruído na cruz pelos nossos pecados, cumprindo também uma outra profecia no Antigo Testamento, a de Isaías, que diz: todavia foi a vontade do Senhor esmagá-lo, ele o colocou ao sofrimento. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua descendência e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53, verso 10. E como ele prosperará, irmãos? Cristo crucificado também é o ressurrecto, que está assentado à direita do Pai, neste momento. O apóstolo João também descreve no livro de Apocalipse que tamanha é a sua glória, que no céu não terá a grande estrela do sol e nem lua. João escreve: a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, verso 23. Irmãos, vai chegar um dia que ele vai estar sempre diante de nós. Não vai ter mais vale da sombra e da morte para andarmos, porque a sua luz
resplandecerá em todos os cantos. Não vai ter um pontinho de escuridão no reino dos céus. Mas alegria sobre alegria, sobre alegria, sobre alegria, porque poderemos, como os magos, finalmente para todo sempre, contemplar o nosso Senhor juntos com todos os santos e povos do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e todos os cantos da terra. Até este dia chegar, vamos tomar encorajamento com o bom exemplo destes magos, como vimos em nossas aplicações. Primeiro, tomando o rumo da estrela que nos guia a Jesus, na revelação que temos nas Sagradas Escrituras. Segundo, lutando contra qualquer coisa que nos mantenha longe de Cristo e a comunhão com o povo dele, que foi um ponto de queda para Herodes e os falsos mestres. E também, irmãos, terceiro, que pela graça de Deus, nós continuemos a entregar adoração ao Senhor, apoiando o ministério dessa igreja local e também entoando hinos com alegria em nosso coração, porque Ele é mais que digno de nosso louvor. E, finalmente, exortemos os Herodes, os mestres da lei em nossas vidas, todo aquele que estão apegados às coisas do mundo ou indiferentes às coisas divinas, para que eles vejam que Cristo é um tesouro de maior valor. Alegria maior no mundo, além de contemplar a Ele, não há. Amém? Vamos orar, irmãos? Ó Pai, te louvamos pelo Cristo, o Filho do Altíssimo, a imagem do Deus invisível, o Rei divino, aquele em quem temos perdão e podemos te chamar de Pai. Somos teus servos, ó Pai. Continua a compadecer-te de nós. Que tua luz brilhe, que a luz de Jesus brilhe em nossas vidas, para te trazer glória e para testemunhar do Cristo, o ungido de Deus, a um mundo perdido, para que eles também, assim como nós, pela tua graça, venham a crer nele. Ajuda-nos, Pai, pelo teu Espírito te pedimos, e para a tua glória em Cristo. Amém.